Hermanos, abramos a Bíblia em Judas, versículo 3, como não tem mais de um capítulo, Judas, versículo 3, está justo antes de Apocalipse. Judas, versículo 3. Dice assim nas Escrituras: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, ¿qué significa contender ardentemente por la fe? Notem a construção desse versículo. Vemos que a fé é apresentada como um objeto, como o objeto por el qual luchar. Notem que a fé já nos ha sido dada. Ou seja, esse passagem nos chama a luchar por algo que já hemos recebido. ¿Por que luchar por algo que uno já lo tiene? Que tipo de batalha é esta? Não disse, hermanos, esse passagem não disse que estamos batalhando para alcançar a fé, para lograr a fé. Não disse isso de maneira nenhuma. Toda batalha, normalmente, quase toda batalha são para conquistar algo, pero não é o caso desse passagem. Já lo temos. Esse passagem nos chama a tipo de batalha não de conquista, sino de defesa. Defesa de quê? Preservar a fé que hemos recebido. E para entender isso, hermanos, empecemos por el princípio. Em el versículo 1 de Judas mesmo, diz assim: Judas, servo de Jesucristo e hermano de Jacobo. Aunque não aparenta, essa frase nos oferece muita informação acerca de quem ha escrito a epístola de Judas. Ele menciona hermano de Jacobo, pero por quê? A intenção é de se identificar delante da igreja. Porque ele considerava, e estava em lo cierto, ele considerava que seu irmão Jacobo, para nós, em nossa Bíblia está Santiago, Jacobo e Santiago são a mesma pessoa, ele considerava que seu irmão era mais conhecido em las iglesias, e estava em lo cierto, e por isso lo menciona que irmão de Jacobo. E para que veamos que ele era conhecido, em Gálatas 2, versículo 9, nos diz: e reconhecendo a graça, isso é o apóstolo Pablo hablando, quando começava seu ministério, e reconhecendo a graça que me havia sido dada, agora notem, Jacobo, que é Santiago, Cefas, que é Pedro, Juan, que é o apóstolo Juan, que eram considerados como colunas. Colunas de quê? De la igreja. Nos deram a mim, a Pablo e a Barnabé, la diestra em señal de companheirismo para que nós fôssemos a los gentiles e eles a la circuncisão, ou seja, eles foram a Israel. Judas e Jacobo, por lo tanto, eram hermanos. E hijos de quem? De José e de Maria. José e Maria, depois do nascimento de Jesus, por obra do Espírito Santo a Maria, eles tiveram uma vida conjugal normal, tiveram hijos. Jacobo é logo o primogênito, me refiro de José com Maria. Então, vemos aqui claramente que eram conhecidos eles na igreja. Note aqui em Marcos 6, versículo 3, diz assim, quando Jesus predicava em sua própria cidade, diz assim: não é este el carpintero, hijo de Maria, se referindo a Jesus, hermano, agora notem, de Jacobo,
de José, de Judas, la epístola que estamos leyendo ahora, de Judas y de Simón, ¿no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos, ese pasaje nos muestra claramente quién es Judas. Ahora noten que el versículo 1, Judas se identifica como siervo de Jesucristo. En el original, siervo es esclavo de Jesucristo. Y nosotros notamos que ele não busca destacar ou buscar um protagonismo. Ele reconoce su posición de siervo, de esclavo de Jesucristo. Ele não busca essa posição, soy el medio hermano de Jesús. Não busca nenhum tipo de protagonismo. Vemos el cambio que ha habido. Pero, hermanos, durante el ministerio de Jesús, ninguno de sus hermanos creía en Jesús. Y eso podemos ver en Juan 7, versículo 5, que nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creía durante el ministerio de Jesús, aunque veía muchas señales. Después de la resurrección de Jesús, Jacobo se ha convertido. ¿Y dónde vemos eso? Y también podemos afirmar que todos sus hermanos también se convirtieron alrededor de la misma fecha. ¿Dónde podemos ver? En 1 Corintios 15, versículo del 3 al 8, voy a saltar, no voy a leer todo. El versículo 3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Ahora noten, presten atención, versículo 5. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya están muertos. Después, ahora noten, después apareció a Jacobo. Cristo, después de resucitar, de un momento dado aparece a Jacobo, que es el momento que se ha convertido. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso es el apóstolo Pablo hablando. Hermanos, también la Biblia nos muestra que sus hermanos, el hermano de Jesús y su madre, María, era parte del grupo que esperaba la venida del Espíritu Santo en Pentecostes. Y podemos ver eso en Hechos 1:14, que nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y note aquí que dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya estaban convertidos, fueron partes de esa bendición que ha sido en Pentecostes. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, como muchos otros. Eran partes de ese grupo. Hermanos, la Biblia nos indica también el contexto de esta epístola. Esta epístola, ela foi escrita alrededor del año 66. Mais ou menos 2, não tem uma fecha exata, mais ou menos 2 a 3 anos depois da morte do apóstolo Pedro e do apóstolo Pablo em el martírio. Se calcula alrededor, pode ser entre 66 ao 69, pero é antes da destruição do templo de Jerusalém, que foi em el año 70. Tanto o apóstolo Pedro como el apóstolo Pablo em seus ministérios profetizaram acerca da apostasia que ocorreria dentro da igreja. A apostasia tem que ocorrer dentro, porque é uma apostasia. Eles profetizaram acerca dessas coisas. Que havia herejia em la igreja, que ia haver herejia na igreja. E Judas, em los versículos del 4 ao 16, ele trata del peligro de ser infectados por falsos maestros. E el castigo temible
que le será infligido a los herejes y a sus seguidores. Mira onde está a profecia de Pedro. Eu não vou citar la de Santiago, la del apóstolo Pablo, sim. Vou citar agora só la de Pedro. A profecia diz assim, 2 Pedro 2, 1 ao 3. Diz, pero hubo também falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Em vosotros quem? A la igreja. Que introducirão encobertamente herejías destructoras e aún negarão ao Senhor que los resgatou, atraindo sobre si mesmo destruição repentina. Versículo 2. E muitos seguirão suas dissoluções, por causa de los quales el camino de la verdad será blasfemado. E por avarícia harão mercaderias de vosotros com palavras fingidas. Sobre los tales, já de largo tempo, la condenação não se tarda e su perdição não se dorme. Hermanos, notem que Judas se dirige a la igreja de uma forma muito peculiar. Já hemos leído o versículo 1. Dice Judas, servo de Jesucristo, hermano de Jacob. Agora mira a outra parte. A los llamados, santificados em Deus Padre e guardados em Jesucristo. Esto ele nombra a igreja verdadeira, a invisível, que nós não sabemos de quantos estão hechos, de quantos fazem parte dessa igreja, a igreja invisível. Ele la chama de los llamados, santificados em Deus Padre e guardados em el Espírito Santo. A los llamados apunta para a eleição incondicional de Deus que está registrado em muitos passagens bíblicos, como Efésios, Romanos e tantos outros. A la eleição, a los llamados, essa eleição de Deus antes da fundação do mundo. E notem, e habla assim, santificados em Deus Padre, ou seja, los separados de Deus Padre. Recordaos que o próprio Jesus falou, todos aqueles que vêm a mim, não, todos os que o Padre me traz a mim, não echarei fora, nem nadie arrebatará de mis manos. O próprio Jesus habla, los guardados, aqui vemos esse passagem, guardados em Jesucristo. Nadie pode nos arrebatar de la mano de Cristo. Ele menciona isso. A forma em que Judas se dirige à igreja deixa claro uma verdade que temos todos que ter claro, muito claro, que a apostasia, ela não tem cabida em verdadeiro hijo de Deus. Ela não tem lugar em uma pessoa que verdadeiramente faz parte da igreja invisível. Por quê? Por esses passagens que acabei de mencionar. Porque somos guardados por Deus em Cristo. Nadie nos pode arrebatar de suas manos. Então, hermanos, por lo tanto, a apostasia, uma pessoa que deserta de la suposta fé, nunca foi verdadeiro hijo de Deus. Os apóstatas professaram ter uma fé e logo abandonam essa fé que professaram ter, pero que em realidade nunca foi uma fé genuína. Porque se fuera uma fé genuína, hubieran sido guardados por Deus em Cristo. E nadie pode arrebatar de suas manos. Era uma fé, hermanos, por lo tanto, uma fé humana, uma fé religiosa, uma fé superficial. Como a parábola do sembrador que mostra que quando a semilha caiu entre os espinos, são aqueles que crescem na planta, pero não dá frutos. Parece cristiano, anda como cristiano, pero não são cristianos. Não tem fruto, não leva fruto. E repetindo, hermanos, o versículo 3, nosso texto base. Leamos de novo. Mira o propósito principal da epístola de Pedro, que é esse passagem. Amados, por la gran
solicitud, o sea, por el gran empeño. Prestem atenção, que tinha de escreveros acerca de nossa comum salvação. Agora notem que tem cambio. Me ha sido necessário escreveros exortando-os que contendais ardentemente por la fé que ha sido dado uma vez a los santos. Aqui vemos, hermanos, claramente que o propósito inicial de Judas era distinto ao propósito final. Ele queria escrever algo acerca da vida cotidiana da igreja, aspecto da vida cristiana. Ele tinha essa intenção. Pero note que sua primeira intenção é desplazada porque agora ele se vê obrigado a escrever acerca de outra coisa. O Espírito Santo lo direcionou a exortar. E essa palavra, irmãos, é interessante, exortar em el grego, porque ela traz uma atmosfera militar, uma atmosfera de guerra. A epístola de Judas é como um chamado a las armas. Somos, hermanos, chamados por Deus a contender ardentemente por la fé que já hemos recebido. Já la temos, os que são verdadeiros hijos de Deus. Não é uma batalha física. Essa peleia não é uma batalha física, é uma batalha de princípios, de defender a sana doutrina. Esta exortação, hermanos, não só está em Judas, está em muitos outros passagens da Bíblia. Há muitos passagens que apontam para o mesmo. É chamado a vigilar o tesouro que hemos recebido, a combater por ele. Esse chamado, hermanos, apunta para a perseverança de los santos em que? Em la palavra de Deus. Não descuide, hermanos, lo importante. La fé em la íntegra. E note, hermanos, que não se trata só de ter fé. Se trata de batalhar, defender a sana doutrina. Biblicamente, frente a hereges e falsas doutrinas que podem surgir dentro da igreja e não fora. Estamos falando dentro. É uma peleia dentro da igreja em um momento dado que se venga a surgir. Hermanos, inimigos também externos à igreja batalham contra nossa fé continuamente, intentando persuadir-nos. O versículo 3, a parte B solamente diz, exortando-os a que contendais ardentemente por la fé que ha sido uma vez dada a los santos. Contender, batalhar, é uma expressão grega que procede de agonizar. E isso, a ideia que nos traz, é a de um soldado em combate que está agonizando para suportar, lutar e sair vencedor. Esse esforço do soldado. De isso que procede essa palavra. E esta frase, hermanos, deixa em evidência uma coisa, uma verdade que temos que ter muito claro. A falsa doutrina é um veneno mortal que há que identificar, rotular e combater qualquer herejia que saia em nosso meio. A verdade, hermanos, de Deus não é relativa, é absoluta. É a palavra de Deus. Aunque ofenda, hermanos, aunque ofenda a unos e moleste a outros, devemos tomar uma posição em la palavra de Deus, quedar firme em la palavra de Deus e defender a sana doutrina, a palavra de Deus. Igual que Jesus, quando foi tentado, está escrito, está escrito. Não só de pão vivirá o homem, está escrito. Solamente ao Senhor tu Deus adorarás e solamente a Ele prestará culto. Temos, hermanos, que defender a palavra de Deus, a fé. Hermanos, las malas, hermanos, conversaciones corrompe las buenas costumbres. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas?
Muitas vezes seremos levados a apartar de certas amistades por culpa de isso, por não professarem a fé genuína. Pode corromper as boas costumbres. A fé, hermano, é regalo importante que Deus nos ha dado e que tem que ser guardado e preservado, aplicado a nossa vida, para não andar contrário à fé que professamos. E agora, hermanos, para melhor compreensão, qual é a definição de fé em la Bíblia? Já sei que muitos aqui estão pensando em Hebreus 11:1 e não lo é. Vou ler o Hebreus 11:1. Diz assim: es, pois, la fé, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo mismo muchas veces antes hablaba claramente, meu hombre, la fé es esto. Pero no lo es, hermanos, eso es solo un aspecto de la fe. Para saber realmente lo que es la fe, hay que leer todo el capítulo 11 para entender. Por la fe, fulanito, a isso, aquilo. Cada um dos heróis da fé, em el capítulo 11, veremos que todos eles têm algo em comum. Que algo em comum era isso? Uma confiança plena. Uma plena confiança em la palavra de Deus. Por lo tanto, hermanos, la fé, la definição mais clara de fé, é uma confiança total em la palavra de Deus. Abraão creyó a Deus e lhe foi imputado como justiça. E um exemplo que vemos disso também, que narra também em Hebreus 11, é a fé de Noé. Notem, Noé vivia em uma época que nem sequer a lluvia existia, saía um vapor da terra. Antes do dilúvio era diferente a terra, só havia uma porção seca e a outra, as águas, os mares. Não existia mal tempo, estava ao princípio da criação, todavia não havia passado nenhuma catástrofe. E Deus aparece a Noé e habla com Noé: Noé, construi uma arca de 130 metros. Assim, para conservar a vida de ti e de tus familiares e de los animales que trairei a ti. Noé ha tardado 100 anos em construir esta arca em uma época que não hacía mal tempo, que não chovia, não existia lluvia. Creyó a Deus contra todo lo que parecia lógico. Hombre, isso não é lógico. Contra todo, creyó a Deus. Esto, hermano, é fé. Confiar plenamente, hermanos. La fé, hermanos, está relacionada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento com esta confiança plena em Deus. Pero agora notem, vou trazer mais um dado muito interessante. A fé na Bíblia, ela pode ter dois significados distintos. Logo lo vou demonstrar com versículos. Dois significados distintos. O primeiro significado é que a fé, ela pode significar o contenido de lo que se crê. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios completa, puede ser, la Biblia la nombra muchas veces como fe. Pero también, la fe la puede ser también el cumplimiento de la obra de redención de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Fé também, hermanos, pode significar fé, uma atitude positiva frente ao contenido da fé. Também pode ser um exemplo. Agora vou poner um exemplo de cada. Notem, Gálatas 3:23 nos diz: pero antes que viniese, notem, la fé. Antes que viniese la fé, estávamos confinados bajo la lei, encerrados para aquela fé que iba a ser revelada. Aqui se está referindo ao ministério de Cristo. A fé que iba a ser revelada. Agora notem, Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 nos diz: solamente oía decir, aquele, se referindo a Pablo, aquele que em outro tempo nos perseguia, agora predica o quê? La fé. Se referindo a quê? A la palavra de Deus. Ele predica a palavra de Deus, predica a fé.
Aqui vemos a fé contenido. E agora outro exemplo, Santiago 2,14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tengo fe y no tienes obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro que no. Si tú tienes solo la fe contenido, un conocimiento de la palabra de Dios, pero esa fe no es viva en ti, no tiene la actitud positiva frente a la palabra de Dios, no te puede salvar. Santiago 2,18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, com isso vimos claramente que a fé não é um pensamento positivo em seus próprios interesses, em seus próprios objetivos. Eu creio que vou ter uma casa nova, pagada. Está bem ter uma casa nova. Eu creio que agora vou ter coche novo. Eu creio, eu tenho fé em isso. Hermanos, isso é niñez em la fé. Isso é niñez. Fé, hermanos, é apropriada de antemano em las promessas de Deus, está basado em la palavra de Deus. É atesorar a palavra de Deus, é ter claro uma coisa. Por exemplo, não hemos visto a Cristo, ni sus señales, pero le creemos. Dijo que estará con nosotros hasta el final de los tiempos y yo lo creo. E estou seguro de esto. Fé é confiar, hermanos, é creer, confiar plenamente em suas promessas. Prometeu que nos buscará e um dia viviremos com Ele, e eu lo creio, e isso lo espero. Hermanos, prometeu que haverá um novo céu e uma nova terra, aí não haverá llanto, não haverá tribulação, não haverá tristeza, hermanos, e eu lo creio, e eu espero. Isso, hermanos, é a confiança que temos que ter. Devemos de confiar, hermanos, em las promessas de Deus. Não se trata de confiar que teremos casa, coches, outras coisas, ou qualquer bem material. A fé, hermanos, deve estar enfocada completamente e solamente em la palavra de Deus. Confiar em que Deus trairá provisão para minha vida. Ele é meu cuidador, Ele é meu pastor. Ele me dará o que eu necessito. Isso temos que ter claro. Cuidará, hermanos. É creer que Ele cuidará de abrir as portas que tenha que abrir em minha vida, cerrar as portas que tenha que cerrar em minha vida. Esto, hermanos, é o que temos que confiar. Nossa resposta, hermanos, a la palavra de Deus importa muito. Fé ou incredulidade? Fé, hermanos, é um substantivo procedente do verbo creer. La fé, quando aparece a palavra fé em o Novo Testamento, procede da palavra grega pistis. Confiança, credibilidade, convicção, constância, fidelidade. Em el Antigo Testamento procede da palavra hebreia amã. Sua raiz indica firmeza, certidumbre, confiança. E notem que a palavra amã, muitas vezes em el Antigo Testamento, se traduz algumas vezes como crer e outras vezes como confiar. Aparece como sinônimos, hermanos. Confiar e crer. É muito parecido seu significado. Mira, vou dar um exemplo de cada uma delas. Sempre será a palavra amã aqui. Em Gênesis 15, versículo 6, diz: E creyó a Jeová, e lhe foi contado por justiça. Esse creyó é a palavra amã. Pero notem em Job 15, 31. Diz assim: não confie. Essa palavra confiar é amã. É a mesma palavra procedente do hebreu. Não confie em el iluso, em la vanidade. Só está aí, irmão. Era só para mostrar que essa palavra ela pode ser traduzida ou como confiar ou como crer. São sinônimos. Hermanos, el confiar em Deus é um elemento essencial da fé verdadeira e salvadora, que mira a Deus e encontra paz, satisfação, plenitude, gozo. Em Juan
16:33, Jesús nos ha dado essas palavras que nos diz: estas coisas os he hablado para que em mim tengáis paz. Em mim tengáis paz. En el mundo tendréis aflição, pero confiar, yo he vencido ao mundo, hermanos. Aqui encontraremos paz, gozo em Cristo, em nosso Deus, nosso Senhor. E esta confiança, note que esta confiança, recordaos que é sinônimo de crer. E esta confiança vai crescendo à medida que de nosso conhecimento de Deus, através de nosso conhecimento de la fé contenido, nossa fé, actitud vai crescendo. E isso nós podemos ver em Romanos 10:17, que nos diz: assim que la fé es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe, actitud, procede de la fe contenido. Tenemos que tener ambas, conhecimento de Deus e actitud positiva frente a esse conhecimento de Deus. Provérbios 3:5, Deus nos ordena confiar em Ele de todo o coração. Mira o que diz: confia, recordaos, confiar, creer, são sinônimos. Confia em el Senhor de todo tu coração e não te apoies em tu própria prudência, tu próprio entendimento. Reconócelo em todos tus caminhos e Ele enderezará tus sendas. Deus, hasta mesmo no Antigo Testamento, nos chama a crer em Ele, a confiar plenamente a Ele, a não inclinar em nossa própria prudência. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos aponta para a nossa vida, em cada situação que eu estou vivendo, Deus está ao tanto. Deus está ao tanto, confia em Deus, aunque tu não entendas o que está passando, confia. É o que estamos chamados, hermanos, esta manhã. Confiar em Deus, hermanos, é dessas verdades que creemos compreender, pero que em realidade não compreendemos hasta que nos toca experimentar. Quando não há mais, quando não vemos salida, experimentamos essa verdade bíblica. Quando não há salida para nossa vida e nós não temos aonde e miramos para o céu, confiamos em Deus e Ele traz solução para nossa vida. Los que confiam em Deus, hermanos, actuará com fé, sabendo quem é Deus, lo que Ele has hecho, lo que Ele has prometido também. Se confiamos a Deus, hermanos, não vamos a estar, ou melhor dito, se confiamos em Deus, vamos a estar satisfeitos com o que nos ha dado. Devemos confiar, hermanos, que Ele proveerá para nossas necessidades de acordo com sua vontade. Se confiamos a Deus, hermanos, não vamos a temer. E isso vemos em Isaías 12, versículo 2 nos diz: Deus es mi salvação, confiarei em Ele e não temerei. El Senhor es mi fuerza. El Senhor es mi canção. Ele es mi salvação. Isso, irmão, esta confiança que vamos a ter. El temor só chega a nossa vida quando deixamos de mirar a nosso autor e consumador da fé. Igual que Pedro ha hecho quando caminhava sobre o mar. Começou a hundir porque deixou de mirar a Cristo. E note, hermanos, que Deus, na palavra de Deus, Ele proíbe claramente em vários passagens que enfoquemos nossa confiança, ou que não enfoquemos nossa confiança em homens, em riquezas, em ídolos, em falsos deuses, e hasta mesmo em nós mesmos. Não devemos de confiar nem sequer em nós mesmos. Veamos, hermanos, então, qual é o origen dessa fé, tanto contenido quanto actitud. La fé, hermanos, actitud positiva frente à palavra de Deus,
de plena confiança em Deus, é dom de Deus, tanto uno quanto o outro, é dom de Deus. Recordaos, somos salvos mediante a fé, e esto não viene de vós, é dom de Deus. Hebreus 12:2, solo a parte A dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, note, el autor y consumador de la fe. Mateo 16:16, mira a revelação que Deus traz a Pedro. Diz assim, respondendo Simão Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Deus viviente. E Jesus, mira o que acontece. Então, le respondeu Jesus, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la fe salvadora não é fruto del ser humano, não é uma obra del ser humano em si, sino que é uma revelação que é dada por Deus a nós. Deus nos revela quem é Cristo. Deus nos revela sua obra em nossa vida. Quem é Ele? Através da palavra de Deus. Fé, hermanos, é a consequência do chamado eficaz de Deus a seus escolhidos. Chamado como a Lázaro. Lázaro, sale para fora, donde morto estava morto, olía mal, 4 dias morto. El morto responde, porque o chamado de Deus não é chamado passivo, é chamado ativo, que infunde aliento, que traz poder. Este é o chamado que todos os creyentes han recebido. Deus nos ha dado vida em Ele. É milagro, hermanos. Oír a voz de Deus, identificar, confiar em Ele, seguir-lhe, é milagro. É revelação de Deus. Em mundo, hermanos, em mundo que está lleno de vozes estranhas, que batalha diretamente contra nossa fé. Há vozes, hermanos, em mundo que dizem que o mundo se criou por casualidade. É fruto da evolução. Voces que negam a Cristo, que negam a Deus, que defendem a homossexualidade, que se burlam de la fé bíblica, que defendem o aborto, defendem a libertinaje, viva como quieras. Que voz, hermanos, escorrerá tu para tu vida? La voz de Deus mediante su palabra ou la voz de hombres e de demônios? Solo há, hermanos, uma voz que devemos atender, é a voz de Deus, a palavra de Deus viva e eficaz. Juan 10:26 nos diz, pero vosotros, Jesus hablando com os fariseus, pero vosotros não creéis. Pero por quê? ¿Por qué não creéis? Ele responde, porque não sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Note aqui que maravilha. Y no pereceréis jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, hermanos, tengamos claro, tengamos presente aqui que a palavra de Deus nos chama uma e outra vez a contender ardentemente por la fé que nos ha sido dada. Contender por la fé é algo prático. É guardar a palavra de Deus, atesorar, esquadrinhar, estudá-la mais e mais. É exercer nosso chamado, nossa nova identidade em Cristo. É manifestar a luz de Cristo em nós ao mundo. É o dia a dia, em qualquer circunstância. É actuar, hermanos, em verdade, em justiça, em fé, em misericórdia. É algo prático. Note aqui como é prático. 1 de Timoteo 6, del 11 a 12, ele nos mostrará como é algo tão prático. Mas tu, ó homem de Deus, notem, huye de estas coisas
E sigue, note aqui, sigue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansedumbre. Agora note aqui, também vai falar algo sobre o que estamos mirando aqui em Judas. Pelea a boa batalha de la fé, echa mano de la vida eterna, a la qual asimismo fuiste llamado. Todos nós somos llamados